Olá, amigos e amigas, boa tarde, meio-dia em ponto. A gente começa a edição de hoje com o flagrante da tragédia no norte do estado. Pai, mãe e 4 filhos morreram em um grave acidente de trânsito. A câmera instalada em um caminhão registrou o momento da batida, que aconteceu pouco depois das 6 da manhã desse domingo. Olha só, o carro de passeio invade a contramão da pista e o motorista não parece tentar desviar. O condutor do caminhão disse que sequer teve tempo de tentar evitar essa tragédia, mas a batida foi bem de frente. Já vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que tem detalhes desse acidente chocante. Luciano, boa tarde para você. Boa tarde, George, amigo e amiga do TN que nos assistem. Pois é, esse acidente gravíssimo aconteceu no quilômetro 119 da BR-101, em Sooretama, no norte do estado. Esse carro estava seguindo o sentido sul da Bahia quando o acidente aconteceu, né? Como a gente viu nas imagens, o motorista do carro invadiu a contramão e acabou batendo de frente com o caminhão. Toda a família morreu. E tenho aqui os nomes das vítimas desse acidente. O pai, Marcos Souza Santos, de 36 anos. A esposa dele, Edinalva dos Santos Costa, de também 36 anos. O filho do casal mais velho, João Vitor dos Santos Costa Souza, 10 anos. Juan Pedro dos Santos Souza, 7 anos. Débora Vitória Santos Souza, de 4 anos. E a pequena Maria Luísa Santos, de apenas 1 aninho e 4 meses. A Manu Machado fez uma reportagem contando todos os detalhes dessa tragédia. Vamos ver. A câmera da cabine do caminhão mostra o motorista seguindo pela BR-101 na altura de Sooretama, no norte do Espírito Santo, quando o veículo invade a contramão e bate de frente. Um motorista que passou logo após o acidente gravou um vídeo que mostra o carro de passeio destruído. 6 pessoas da mesma família, incluindo 4 crianças, morreram. Eles vinham de Macaé, do Rio de Janeiro. No veículo estavam o casal Marcos Souza Santos, de 36 anos, que conduzia o Vectra. Edinalva dos Santos Costa, também 36 anos, esposa e mãe das crianças. Juan Pedro dos Santos, 8 anos. Débora Vitória dos Santos, 4 anos. João Vitor dos Santos, 12 anos. E Maria Luísa Santos, de 1 ano e 4 meses. Uma das crianças chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Segundo o superintendente da PRF do Espírito Santo, o motorista saiu do Rio de Janeiro e não havia parado para descansar. Provavelmente, ele tenha dormido ao volante. Ele saiu do Rio de Janeiro no final da tarde, início da noite de sábado, e fez todo esse deslocamento durante a noite, madrugada, passando aqui na Grande Vitória de madrugada. Analisamos com a nossa perícia de que o veículo não deixou marcas no asfalto, ele invadiu a contramão. Então, assim, como não há uma tentativa de frenagem, uma tentativa de desviar, nós entendemos que houve ali, o condutor ele dormiu ao volante. O motorista do caminhão, de 42 anos, não ficou ferido. Ele fez o teste do bafômetro e não havia consumido bebida alcoólica. O motorista, ele explicou que tentou evitar a colisão, mas foi muito repentino para ele. Ele fez o teste de etilômetro, ele estava regular e a colisão foi na mão dele. Então, demonstra ainda que ele tentou evitar a marca de frenagem dele, mas infelizmente não conseguiu. E a morte da família no trânsito aumentou a estatística dos acidentes com vítimas fatais nas BRs do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, do período do dia 1º ao dia 15 de janeiro dos últimos 3 anos, houve uma diminuição nos casos de feridos nas estradas. Mas, em compensação, o número de mortes aumentou em 4 vezes. Em 2021, foram 7. O ano passado, 4. E agora, este ano, já são 16 pessoas que perderam a vida nas rodovias capixabas. É preocupante, nós estamos analisando os dados desde o início do ano. Tivemos um número maior de mortos nesses primeiros dias de 2023, comparado com 2022. E precisamos, sim, do apoio, da ajuda de todos os condutores, respeitando a legislação, seguindo fielmente as regras de trânsito. E principalmente no período do verão e de férias, é preciso alguns cuidados dos motoristas para que as viagens não terminem de forma trágica. Todo deslocamento precisa ser planejado, desde a preparação do condutor, preparação do veículo e também ele entender que o deslocamento maior precisa fazer intervalos, ele precisa parar, descansar, se alimentar e, se possível, dormir um pouco, para que ele enfrente todo o seu percurso com mais segurança.
Com certeza, né? São dicas muito valiosas para que uma tragédia como essa não aconteça, né? Repito, a família seguia sentido sul da Bahia, em Soretama, norte do Espírito Santo, no quilômetro 119 da BR-101, quando o carro da família invadiu a contramão e acabou batendo de frente, né, com o caminhão. Todos os 6 membros da família morreram, pai, mãe e 4 filhos, sendo a mais novinha de apenas 1 ano e 4 meses. E vale todo o alerta, né, Jorge? Com essa questão aí de cochilar, dormir ao volante, isso é muito perigoso, pode ocasionar uma tragédia, como a gente viu. A gente tem que aguardar, claro, as informações mais apuradas, mas as informações que nós temos até o momento é de que o motorista de 36 anos teria cochilado ao volante. Isso pode ser fatal, né, Jorge? E vale todo o alerta possível. Volto com você. Pois é, Luciano, não pode ter pressa, né? O motorista saiu lá do Rio de Janeiro, dirigindo a madrugada inteira e por volta de 6 horas e 2 minutos, como a gente viu aí nas imagens, ele invadiu aí a contramão, bateu de frente no caminhão, provavelmente cochilou ao volante, não deu tempo dele voltar, porque a imagem a gente vê que ele ainda, de repente, ali fez algo para voltar, mas já estava ali na frente do caminhão. Realmente uma tragédia, o casal e os 4 filhos mortos. Valeu, Luciano Rosetti, obrigado aí pelas suas informações. Gente, em Vila Velha, um homem foi preso depois de queimar a ex com água quente. Na confusão, a filha do casal também ficou ferida. Após ser preso por suspeita de tentar matar a ex-mulher queimada, o homem se defendeu. A mulher jogou. Ela que jogou na vida dela? Ela ficou 2 dias drogando lá, com testemunha. Por isso que eu não corri nem nada, não. De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, a viatura estava perto da rodoviária do município quando os agentes foram abordados pela mulher, que disse que o ex havia jogado água quente no rosto dela. A guarnição estava em patrulhamento pela Darli Santos e foi abordada, né, pela suposta vítima. Ela falou que foi agredida no rosto, né, sofreu queimaduras pelo suposto agressor aí, que seria o ex-marido dela. O casal tem uma filha de 4 anos. A menina teve uma leve queimadura na barriga. Na delegacia, a vítima não expôs os ferimentos e também preferiu silêncio. O suspeito foi autuado por homicídio qualificado, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. E olha, gente, tem mais violência contra a mulher na Grande Vitória. Em Cariacica, um empresário foi preso depois de agredir a filha. E na capital, uma jovem teve o dedo e o cabelo cortados pelo companheiro. A jovem de 18 anos teve a mão ferida com uma faca, parte do cabelo cortado e pensou que fosse morrer. Cortou o meu dedo, como pode ver, e uma parte do meu cabelo aqui na frente. Minha filha presenciou tudo na frente dela, e ele falou que ia me matar e pedindo desculpa à minha filha. E minha filha falando que eu ia morrer e eu só sabia falar com ela que eu não ia morrer. Mesmo ela chorando, eu falei pra ela que eu não ia morrer. Eu sendo agredida na frente dela, eu falei que não ia morrer em nenhum momento. O casal tem uma filha de 3 anos. Ela disse que o ex-marido, que tem 31 anos, não aceita o fim do relacionamento. Ele é um tipo de homem muito possessivo, muito doido, entendeu? E eu achei que nunca ia acontecer comigo. Pelo fato de eu ver assim, achei que nunca ia acontecer comigo, mas aconteceu, né? A vítima estava com o agressor há 6 anos, ou seja, começou a namorar com ele aos 12 anos de idade. A família mora no bairro Taboazeiro, em Vitória. O suspeito está foragido. Pela primeira vez, na Delegacia da Mulher, a dona de casa vai pedir uma medida protetiva. E depois de sofrer uma tentativa de feminicídio, ela diz que não tem mais perdão. Espero justiça, né? Que ele seja preso e que isso nunca mais aconteça comigo e nem com outras mulheres. Relatos parecidos de mulheres vítimas da violência. E muitas, de fato, terminam o relacionamento, mas temem serem vítimas do feminicídio. Por isso que elas buscam aqui, na Delegacia da Mulher, uma segurança maior. E com isso, pedem a medida protetiva. A Lei Maria da Penha é uma proteção legal e o agressor tem que ficar 500 metros de distância da vítima. A medida é válida para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Um outro exemplo foi a prisão de um pai acusado de agredir a filha de 20 anos. O empresário de 54 anos é de Alto Boa Vista, Cariacica. Foi preso após familiares acionarem a polícia. Na delegacia do Plantão da Mulher, que fica no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, a ex-mulher do suspeito desabafou sobre o comportamento agressivo dele quando usa cocaína. Batendo, pegando faca, jogando faca pra ela, falando que vai matar ela. Como fazia comigo quando era casado com ele. Eu tive que sair de casa pelas agressões e aconteceu a mesma coisa agora com minha filha. Minha filha, ele deu um soco no nariz dela, saiu sangue.
E mesmo não mostrando o rosto na reportagem por vergonha ou medo, essas mulheres também compartilham sentimentos parecidos. Eu falo que todas as mulheres não aceita. A gente não pode ficar aceitando mais isso, não. E quero deixar aí um recado para as outras mulheres que também tenham força, igual eu estou tendo, de vir fazer a queixa. O primeiro sinal já tem que fazer o registro, né? Porque a gente sabe aonde dá isso. Pessoal, vamos dar uma pausa na ronda policial para falar de coisa boa? Continua a promoção Volta às Aulas, a nossa parceria com o Mini Preço. 2 mochilas por dia com todo o material escolar que um estudante precisa, tá? Daqui a pouquinho a gente vai liberar uma linha para você falar quantos selos, como esse que está aparecendo aqui, ó, do meu ladinho, quantos selos como esse apareceram na primeira rodada, tá? Corta aí para a mochila para a gente ver a mochila. A mochila cheinha de produtos que você precisa para começar o ano. Então lembrando que esse selo que está aí na tela não está valendo e a contagem vale a partir de agora, tá bom? Fique ligado que daqui a pouquinho a gente vai liberar a linha para você. Olha, a gente continua falando de violência, mas que resultou em mortes. Vários assassinatos foram registrados. Vamos chamar a Suzy Faria, que vai conversar com a gente e traz mais destaques. Ô Suzy, você tem um destaque aí de um duplo homicídio que aconteceu em Vila Velha. Um jovem matou um adolescente, mas na fuga, esse mesmo jovem também acabou assassinado, né? Boa tarde para você. Boa tarde, George e amigos do TN. Você falou uma coisa certa, foi um final de semana extremamente violento. De todas as mortes que aconteceram, essa que você acabou de citar é o que mais chama atenção, porque ela acabou sendo flagrada por câmeras de segurança da rua. Vocês vão ver que houve-se 3 disparos. Um jovem sai correndo pela rua, cai no meio dela, vem um outro homem e dispara várias vezes contra ele. O ódio é tão grande que o homem não se contenta apenas em atirar. Vocês veem que a arma acaba assim emperrando num determinado momento. Ele conserta, atira de novo, bate na cabeça do cara que já está morto no chão e sai. Olha, George, quando ele sai, você pensa que acabou? Acabou não. Ele volta, continua atirando até descarregar completamente a pistola. E ainda não satisfeito de que o homem realmente tenha morrido, ele ainda mexe no corpo de um lado para o outro para ter certeza. Esse foi o resultado de um homicídio que havia acontecido um pouco antes, ali em Aribiri. A vítima é um adolescente de 17 anos identificado como Luan Lucas Campos da Silva, de 17 anos de idade. Luan tinha sido vítima deste homem que tenta correr. Um terceiro, que de acordo com o que apurou os repórteres do jornal A Tribuna, seria chefe do tráfico no local, vinga o adolescente na mesma hora. Sai correndo atrás desse homem de aproximadamente 20 anos de idade que o matou e atira contra ele, fazendo tudo isso que a gente já falou aí com muito ódio na cabeça. A informação que nós recebemos inicialmente é que esse jovem que foi morto aí, que teria o apelido de Zóio de Gato, já teria feito outras investidas nesse local e é suspeito também de um outro homicídio. Ele vinha provocando ataques nessa região e acabou dessa vez se dando mal porque acabou sendo pego por este outro homem que atira diversas vezes contra ele. O crime aconteceu no sábado, dia 14, por volta das 11 horas da manhã, no bairro Aribiri. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha está investigando o caso. George? Valeu, Suzy, mas olha só, Suzy Faria foi hoje cedo, gente, fazer uma outra cobertura na Serra. E a informação inicial era de que um nóia invadiu uma casa para roubar fios. Só que, na verdade, ela descobriu outra situação. Não é isso, Suzy? O que você descobriu quando você chegou lá nesse local do crime? Exatamente, George. Quando nós recebemos a informação, era de que um nóia tentou invadir uma casa, levar os fios da residência, quando o filho do proprietário, que estava preparando a janta para o pai que estava dormindo, viu a situação, tentou interferir e acabou matando esse nóia a facadas. Pois bem, quando nós chegamos lá, testemunhas contaram que a situação não foi bem assim não, viu? Aconteceu de uma outra forma. Mas você quer saber como foi? Acompanhe na reportagem agora que eu explico tudinho. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite de ontem, nesta rua que fica em Jardim Limoeiro, na Serra. A informação do filho do proprietário desta casa, que tem 25 anos de idade, a polícia, era de que ele teria flagrado e reagido a uma tentativa de assalto dentro do próprio quintal da residência.
O filho do proprietário contou aos policiais que um homem invadiu o local após roubar fios de energia da residência. Ele reagiu à invasão usando uma faca e teria ferido o invasor numa briga que percorreu toda a rua até terminar nessa esquina. O homem, identificado apenas como o nome de Perninha, morreu no local após levar várias facadas. Mas o agressor também foi agredido. Teria levado uma surra dos amigos do morto, também moradores em situação de rua. Foi salvo porque alguém chamou a polícia. Quando eu estava chamando a polícia, que desceu aquele monte de noia com pau, pedra, ferro, tentei parar, né? Por eu ser conhecida aqui, tentei parar, mas não consegui. E aí acertaram a cabeça, que o crânio, um pedaço do crânio dele afundou para dentro e ele começou já a dar paralisia no rosto. E aí rapidinho já chegou a polícia, né? Já chegou o socorro. O daqui de cima não pôde ser socorrido, porque as facadas foram bem profundas. Segundo a moradora, casos de invasão à residência e de pessoas que usam drogas aqui na região estão sendo cada vez mais comum por aqui. Está acontecendo vários assaltos. O ano passado mesmo eu fui roubada umas 5 vezes. Já tentaram furtar meus aparelhos de trabalho, já tentaram levar o que puderam da minha casa, né? E realmente ninguém faz nada, que a gente liga para a polícia não toma atitude nenhuma. E aqui a gente fica à mercê, como vocês podem ver, aqui é uma rua isolada e a gente fica à mercê de tudo. Mas a história desse caso tem uma outra versão, viu? E foi contada por quem acompanhou a situação ontem, mas preferiu não gravar a entrevista. Essa é a versão apresentada pela vítima agredida para a polícia. Mas conversando com algumas pessoas aqui na rua, com algumas testemunhas, elas contaram que existe uma outra versão. A de que a vítima estaria conversando e usando drogas junto com Perninha e uma terceira pessoa. Que num dado momento a vítima entra para casa e fecha o portão. Os outros dois que estavam aqui não gostaram dessa situação porque queriam continuar usando drogas que tinha sido levado pelo agredido. Ele então, ao voltar, com a insistência dos dois que batiam aqui no portão, ao voltar para a rua já estava armado com uma faca e começou a agredir os dois. Um conseguiu fugir, já Perninha não, já foi ferido aqui nesse local. Continuou correndo, continuou sendo perseguido e esfaqueado outras vezes, até que caiu lá no final da rua, já sem vida. O caso deve ser investigado pela DHPP de Serra. O filho do proprietário da casa foi socorrido ao Hospital Jaime e recebeu alta hoje de manhã. Pois é, uma história mal contada, 2 versões que precisam ser investigadas pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Jorge, uma última informação sobre aquele crime ali do Aribiri é que o adolescente de 17 anos teria envolvimento com tráfico e que o que aconteceu ali estaria exatamente ligado ao ponto de venda de drogas que vem assolando aí boa parte do nosso estado com relação às mortes. É com você aí no estúdio. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas suas informações. Olha, gente, uma briga de família por pouco não terminou em uma tragédia ainda maior. A filha esfaqueou o pai 8 vezes, principalmente na região do peito e da cabeça. O homem estaria alcoolizado no momento aí dessa confusão. As marcas da agressão estão na calçada, perto da casa onde vivem pai, mãe e filha. Foram pelo menos 8 facadas dadas pela filha no próprio pai, um mecânico de 55 anos. O crime aconteceu por volta das 8 da noite no domingo. A menina, filha dele, foi em casa pegar roupa, ela pegou a faca e esfaqueou ele. 8 facadas, 3 na cabeça, 2 aqui no ombro, aqui assim, uma na axila. As agressões começaram no andar de cima da casa. Pai e filha desceram até a calçada, perto de um bar que fica na avenida principal de Cobidicima, em Vila Velha, ainda brigando. Antes disso, na sexta-feira, a vítima teria quebrado alguns pertences da esposa. Quebrou a louça e o vidro do guarda-louça da mãe dela na sexta-feira. Ainda alcoolizado, o mecânico foi socorrido pela familiar. Enquanto a ocorrência era atendida pela polícia militar, a filha suspeita não foi encontrada no local. A vítima esfaqueada foi encaminhada aqui para o Hospital de Urgência e Emergência, deu entrada na unidade no domingo. Como o próprio familiar contou, ele foi esfaqueado pelo menos 8 vezes na região do peito para cima, cabeça, axila, mas apesar de todos esses ferimentos, da quantidade de facadas, ele já foi liberado, teve alta hoje. Inclusive, estava chegando na casa dele, ali na região de Cobidicima, enquanto a nossa equipe estava fazendo a reportagem, mas preferiu não gravar entrevista.
Hoje, no bairro, nossa equipe não encontrou a suspeita. A familiar que socorreu o mecânico chegou enquanto ainda estávamos na região e contou que teme que algo pior aconteça, já que as brigas entre pai, mãe e filha são recorrentes. O próprio mecânico, inclusive, segundo ela, já foi agredido a facadas em outras 2 ocasiões. Difícil, muito difícil. A gente só fica com o coração na boca. Quando eu vejo ele tá todo furado, todo ensanguentado. Tudo delas é faca. Tudo delas agora é pegar faca e saquear. Olha, gente, a suspeita dessa agressão ainda não foi localizada. E olha essa notícia, 3 jovens detidos com drogas e armas em Vila Velha. Os entorpecentes vindo do Romão, em Vitória, abasteceriam uma boca de fumo no bairro Dom João Batista. Os 3 suspeitos estavam de carro no bairro Dom João Batista, quando foram interceptados por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. Na abordagem, foram encontradas drogas e armas. Felipe Ferreira, de 22 anos, Thalita Coimbra Correia, de 20, e um adolescente de 17, transportavam cocaína, maconha, crack, uma pistola e muita munição. O adolescente contou à polícia que a droga saiu do bairro Romão e abasteceria a boca de fumo aqui em Dom João Batista. Pelo transporte de todo o material, ele pagaria cerca de R$100 ao motorista. Para não levantar suspeitas, ele convidou uma mulher numa tentativa aí de enganar a polícia. A jovem argumentou que não sabia do transporte do material, mas no bolso dela, os agentes encontraram um carregador de pistola com 12 munições intactas. Foi uma denúncia anônima de confronto no bairro Dom João Batista que levou a guarda a prender o trio. A equipe Romu recebeu informações de que havia ocorrido disparos no bairro Dom João Batista e, ao prosseguir o local, depararam com um carro. E ao feita a abordagem, e foi encontrado com eles alguma quantidade de drogas e 2 carregadores e uma arma. Eles utilizaram essa mulher para evitar uma abordagem, né, policial, e é muito comum acontecer isso. O jovem de 22 anos e a suspeita de 20 foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e foram encaminhados ao presídio. Já o adolescente de 17 anos assinou um boletim de ocorrência circunstanciado e foi reintegrado à família, com a condição de comparecer ao Ministério Público quando solicitado. Vamos chamar agora a repórter Vanusa Santana, que vai falar do furto de bicicletas no posto da Guarda Municipal de Vila Velha. Vanusa, a gente soube dessa informação agora há pouco, né? O que você já conseguiu apurar, Vanusa? Boa tarde para você. Olá, George, muito boa tarde para vocês, para você, muito boa tarde para os amigos do TN que nos acompanham de casa. A gente fala ao vivo aqui de Itapuã. Eu estou na rua Gameleira, uma rua conhecida aqui de Itapuã. Estou ao lado do Valão, onde agora há pouco diversos agentes da Guarda Municipal estavam aqui fazendo buscas, né, saturando o local justamente após a notícia de que a base da Guarda Municipal de Vila Velha havia sido invadida. Essa invasão aconteceu no final da noite de domingo e início da madrugada. Um suspeito acabou preso agora há pouco aqui, ele foi levado para o DPJ. Esse local aí que o Chico está mostrando para vocês em casa agora é o local justamente onde o suspeito teria jogado pelo menos 2 das bicicletas que foram furtadas dessa base da Guarda Municipal de Vila Velha, que fica aqui nas imediações do shopping, de um grande shopping aqui no município Canela Verde. Então, como eu disse, eles estavam aqui saturando essa região, encontraram uma das bicicletas, que foram 3 bicicletas furtadas. Esse suspeito entrou, George, pelo depósito. Ali ele teria arrombado o depósito e logo na sequência ele saiu com uma bicicleta e depois voltou e pegou mais 2 bicicletas e essas 2 teriam sido jogadas aqui. Agora pela manhã, inclusive, um morador, uma pessoa que estava aqui, que teria visto esse rapaz fazer jogar essa bicicleta, estava ajudando o trabalho da Guarda Municipal na tentativa de encontrar. Aqui ao meu lado, pedi para o Chico derivar aqui para a direita um pouquinho, está a subcomandante da Guarda Municipal de Vila Velha, a subsecretária Landa. Secretária, muito obrigada aí pela gentileza de falar com a gente agora sobre esse assunto. E eu acredito que em casa os amigos do TN estão se perguntando:
Uma base da Guarda Municipal de Vila Velha sendo invadida, uma área de segurança. Como que isso é possível acontecer? Não tem ninguém à noite? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, é um grande abuso, né? É um grande abuso e diante do tamanho do abuso a resposta foi da mesma forma. A resposta foi rápida, o indivíduo já está preso e uma bicicleta já recuperada em flagrante e as outras duas já vão ser recolhidas do valão. Como é que funciona essa base aqui? A guarda vem, permanece ali num ponto estratégico para atendimento de ocorrências, mas isso ficou só até em horário comercial? Como é que é? A base ela é 24 horas, só que a equipe teve que sair para poder prestar um atendimento no próprio bairro Boa Vista e em poucos minutos o criminoso acabou se aproveitando desse momento para fazer isso, mas a resposta já foi dada pela corporação. A base é monitorada, não é isso, secretária? Vocês conseguiram captar, conseguiram flagrar ali o momento da invasão, conseguiram agir a tempo? Como é que foi isso? Sim, tudo monitorado, gravado e por isso que a prisão foi feita tão rápida. Ele foi identificado através das imagens? Como é que foi isso? Também através das imagens. Mas ele também foi preso em flagrante em posse de uma bicicleta. Inclusive ela estava com numeração raspada, como é que foi isso? Em que situação que essa bicicleta foi encontrada? A primeira? Raspada, né? O nome da nossa corporação estava raspado e era só isso, que estava raspado por enquanto. Agora aqui, essa é a área que ele teria jogado, não é isso? Sim, ele já disse lá na delegacia que foi essa área que ele jogou. Como é que a senhora, né, está à frente de uma corporação que é tão importante para Vila Velha? A gente vê o trabalho de vocês o tempo inteiro aqui. Para vocês, como a senhora disse, é uma afronta, né? Mas fala o sentimento que fica. O sentimento é de responder rápido. Quando uma afronta dessa acontece, a única resposta é prender o indivíduo o mais rápido possível e foi o que nós fizemos. E que fica o recado para outros que tentem a mesma coisa. Agora, em relação às medidas de segurança, vão ser mantidas? Alguma coisa pode mudar daqui para frente, secretária? Sim, a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar a estrutura de segurança, enfim, sempre. Certo. Obrigada, viu, pela sua atenção. Aí a subsecretária da Guarda Municipal de Vila Velha, a Alanda, muito gentil em nos conversar com a gente aqui. Eles estavam no calor da emoção, todo mundo muito atarefado, né? Ela parou um tempinho para poder falar com a gente. Então, só recapitulando, a base da Guarda Municipal de Vila Velha fica aqui pertinho de um grande shopping em Itapuã, ali na Luciano das Neves, foi invadida no finalzinho da noite do domingo e início da madrugada, mas a guarda agiu rápido, um suspeito foi preso, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde daqui a pouquinho deve ser aí ouvido pelo delegado de plantão. E a gente volta com você aí, George. Valeu, Vanusa. Audácia que a gente já conhece, né? Obrigado pelas informações. Olha, gente, as mortes de 2 animais estão sendo apuradas pela polícia. Crimes de extrema maldade, tá? Olha só, na Serra, uma cadela da raça Yorkshire foi enterrada viva. Em Linhares, um gato foi dopado e estuprado. Vamos acompanhar aí na reportagem de Vitor Zucolotti. Quando a notícia chegou para Rafaela, ela simplesmente não acreditou no que ouviu. Os funcionários da obra viram a movimentação estranha de uma pessoa que parou um carro do outro lado da rua, próximo de uma loja de insufilmes e de pneus, atravessou usando calça preta e blusa branca. E aí os funcionários viram que ele saiu com ela enrolada num tapetinho dessa cor, igual esse daqui, enrolou, pegou esse tapetinho desse jeito com ela dentro, jogou no chão, jogou terra em cima e foi embora. A cachorrinha foi enterrada viva no canteiro de obras da rotatória do Ó, em Laranjeiras, na Serra, na tarde da última sexta-feira. Pessoas que estavam no local, que presenciaram o fato, acionaram a vereadora, que é defensora das causas animais. A cachorrinha foi levada para uma clínica veterinária para receber cuidados, mas estava bastante debilitada. Ela estava com o olhinho fechado, uma respiração muito paradinha, parecia que ela ia morrer a qualquer instante. E um outro caso estarrecedor aconteceu em Linhares, no norte do estado. No último dia 8, um gato morreu após ter sido dopado e violentado pelo agressor. O tutor do animal diz que o gato dele, o Elvis, havia saído na noite do dia 4. Na manhã do dia seguinte, encontrou o animal ferido no terraço da casa da irmã, miando muito alto. Levamos ele para Aracruz no dia seguinte, ele fez a ultrassom, fez todos os exames possíveis e quando ele voltou para Linhares, foi acusado que possivelmente ele foi drogado antes de ser estuprado. E a possibilidade que seja um medicamento humano, por isso deu uma falência nos rins dele.
O agravo todo, além do estupro, foi esse fato. E ele sofreu uma piora no quadro. Tiveram que fazer hemodiálise nele para tentar, de alguma forma, recuperar. Ele não evoluiu os medicamentos e, infelizmente, às 18 horas ele veio a óbito. Esse advogado criminalista afirma que a pena para crimes cometidos contra animais domésticos varia entre 2 e 5 anos de prisão. E se o animal morrer, o período de reclusão pode ser ainda maior. Por ter resultado de morte, a pena ela poderá ser aumentada de 1/6 a 1/3. Ou seja, não estaremos mais dizendo entre 2 e 5 anos, e sim aumentando essa pena. Nos 2 casos mostrados nesta reportagem, o que as pessoas que cuidam dos animais querem é que os agressores sejam punidos. A gente tem que parar esse monstro, porque pode ser com animal, pode ser com qualquer pessoa, crianças. Então é um pedido de socorro, é um pedido de alerta para que as autoridades se manifestem ainda mais. E o que eu e a minha família aqui, que amamos muito esses bichos, queremos é justiça. Justiça por Elvis, justiça por todos os animais que estão passando por maus tratos. Enterrar um animal vivo é de um grau de crueldade muito grande. Agora, é um caso que eu espero que a polícia e o Estado apure e que tenha uma punição. Meu Deus, gente, quanta barbaridade, sem precedente essas 2 histórias, hein? A polícia de Linhares diz que vai investigar o caso do gato vítima de violência sexual. Já esse caso aí da cadelinha, enterrada viva, gente, está sendo apurado pelo 12º Distrito de Polícia da Serra. Mas até o momento nenhum suspeito foi detido. Quem tiver alguma informação, por favor, ligue aí para o Disque Denúncia 181 para colocar atrás das grades esses criminosos. Vamos falar agora de 2 jovens que despencaram do alto da Cachoeira da Fumaça, tá? Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo uma selfie. Os amigos aproveitaram um domingo para tirar fotos na atração turística quando caíram. Um foi resgatado e o outro continua desaparecido. Vamos chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Vitor. Jorge, boa tarde para você, para o pessoal de casa que está assistindo a gente. É isso mesmo, tá? Esses 2 jovens estavam, como você disse, Jorge, na Cachoeira da Fumaça, em Conceição do Castelo. Subiram para fazer algumas fotografias, né? Aproveitar a paisagem na região e, segundo a coordenação da Defesa Civil do município de Conceição do Castelo, no momento que estavam fazendo uma selfie, eles acabaram despencando dessa cachoeira. O Jackson Gasparini Pereira, de 26 anos, que é natural de Linhares, ele chegou a ser socorrido por banhistas que estavam na região, depois foi encaminhado para o hospital de Venda Nova do Imigrante, mas já teve alta. Só que o Rogério Wagner Soares, de 33 anos e que é natural de Conceição do Castelo mesmo, ainda não foi encontrado, está desaparecido. No domingo mesmo, durante o acidente, logo depois, equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil fizeram busca ali na região, mas não conseguiram encontrá-lo. Essas buscas foram retomadas hoje pela manhã, nessa segunda-feira, para aí sim saber se conseguem encontrar o Rogério, saber onde ele está, o que aconteceu com ele depois de ter despencado aí, segundo informações mesmo da Defesa Civil, né, ali do município de Conceição do Castelo, a altura que eles caíram é de pelo menos 10 metros. O Jackson sobreviveu a essa queda, né, já está, inclusive, foi liberado do hospital, mas agora falta descobrir o que aconteceu com o Rogério Wagner Soares, de 33 anos. Agora, inclusive, Jorge, pessoal de casa, a equipe de busca está utilizando outros equipamentos porque no próprio domingo não foi possível fazer o mergulho na região devido às condições hidrológicas da Cachoeira da Fumaça, que fica lá em Conceição do Castelo. A gente continua acompanhando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. É muito volume de água, né? A gente já mostrou aqui várias situações das pessoas querendo fazer registros para bombar aí nas redes sociais e acaba acontecendo isso que aconteceu. Vamos torcer para que o outro jovem seja encontrado aí com vida, né? Olha, um homem morreu afogado na lagoa em Ponta da Fruta, Vila Velha. Ele estava sozinho na água quando, de acordo com familiares, teve um ataque epilético. As imagens mostram o corpo do homem de 44 anos sendo retirado da água pelos guarda-vidas de Vila Velha. Segundo parentes, a vítima estava na lagoa, que fica na Ponta da Fruta, quando passou mal e se afogou. Foi um quadro de epilepsia, né, causado por uma epilepsia, de acordo com os próprios familiares. A vítima ela tinha esse quadro de epilepsia. Os familiares estavam olhando para ele, presenciaram
o Roberto, no caso, vinha afundar. De imediato foi acionado os guarda-vidas pelos familiares, onde os guarda-vidas adentraram na lagoa e começaram a fazer a varredura, né? Essa varredura ela durou em média 1 hora até a chegada dos bombeiros, que vieram com equipamentos específicos, cilindros, né? E fizeram essa varredura e conseguiram achar o corpo da vítima. Ainda de acordo com Gabriel Recla, a vítima morava em Cariacica e estava com a família na lagoa. Diferentemente do mar, né, que nós temos as correntes de retorno, na lagoa os riscos são outros. Inclusive a tonalidade da água que dificulta, né, a visibilidade debaixo da água. Então, quando uma vítima ela vem a afundar numa lagoa, você tem dificuldade por localizar essa vítima. Outro fato também comum em lagoas é a frequência de buracos, porque como você tem um fundo que ele é instável, né? Ele não é um fundo firme, ele é barroso geralmente, para quem não sabe é parecido com o mangue, né? Então fica fácil da formação de buracos, que acabam contribuindo para gerar esse tipo de ocorrências também. Segundo a Guarda Municipal aqui de Vila Velha, de janeiro a novembro do ano passado, 617 resgates foram feitos no litoral aqui da cidade e pelo menos 5 pessoas morreram afogadas. O gerente dos guarda-vidas de Vila Velha ressalta que grande parte do litoral da cidade tem ondas fortes e faz um alerta aos banhistas, principalmente nessa época do ano. As praias de Vila Velha são praias de tombo, são praias geralmente com ondas muito agressivas, né? Elas acabam batendo na areia, no raso, pegando as crianças e puxando essas crianças. Então a recomendação que a gente dá é que os pais, quando vierem à praia com as crianças, sempre mantenham as crianças no campo de visão. Nunca percam as crianças do campo de visão. Pois é, um alerta importante, né? E esse caso chama a atenção, gente, para o perigo que banhistas correm ao entrar em lagoas, praias e também em cachoeiras. Quem tem algum problema de saúde deve ter ainda mais cautela, como no caso que a gente mostrou, os familiares disseram que ele tinha epilepsia. Vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que vai conversar com a capitã Andressa, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer esse alerta para a gente. Boa tarde para vocês, Luciano. Boa tarde para todo mundo novamente. Estou aqui com a capitã Andressa do Corpo de Bombeiros, né, capitã? A gente acabou de ver na reportagem da Manu Machado essa tragédia que aconteceu em Ponta da Fruta nesse final de semana. Uma pessoa que tinha epilepsia acabou morrendo afogada. Existem outras comorbidades também que são perigosas para quem gosta de tomar banho de mar, ou então banho de lagoa, cachoeira, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos acompanham no TN. Sim, se a pessoa tem alguma doença, ela pode ter alguma dessas emergências, como por exemplo um AVC, uma crise convulsiva ou um infarto. O sol, o calor forte, isso pode influenciar. Então, os guarda-vidas e o Corpo de Bombeiros têm treinamento para atendimento pré-hospitalar para socorrer essas vítimas. É lógico que o resgate ele vai ser um pouco mais dificultoso, por exemplo, nessa crise convulsiva, porque a pessoa começa a se debater muito, mas ele será realizado. A diabetes também é um fator de risco, né? Isso, diabetes também. A pessoa pode ter alguma crise por hipoglicemia ou alguma crise até mesmo por hiperglicemia devido a alguma doença metabólica que ela tenha. Agora, capitã, quais são os outros cuidados, né? Por exemplo, a gente vê muitas crianças aqui na praia da Curva da Jurema, a gente está aqui na guarderia, né? Curva da Jurema, enfim. E a gente observa que tem muitas crianças, né? Que tomam banho de mar porque gostam. A criança gosta mesmo, né? As crianças gostam. Os pais precisam ficar alertas e atentos o tempo todo, né? O tempo todo. Criança é sinônimo de atenção redobrada. Então a distância ali da criança é no máximo de um braço. O ideal é que ela esteja utilizando coletes e não boias, que as boias elas podem furar, se desprender, soltar e a criança ficar ali sem um meio de flutuação. E o pai vigiando ali constantemente. Água no umbigo também é sinal de perigo, que a criança pode escorregar e vir a se afogar. E a gente está vendo aqui um posto de guarda-vidas, né? É sempre importante o banhista perguntar qual é a área mais segura para nadar, para tomar banho. Isso, independente da pessoa ter uma comorbidade ou não, procure sempre um local que tenha guarda-vidas. E também é interessante você perguntar ao guarda-vida qual é o melhor ponto da praia ali para se banhar. Porque nas nossas praias tem muitas correntes de retorno que são perigosas. Se a pessoa cair numa corrente de retorno e ela nadar de forma reta, ali ela vai se desesperar, vai se cansar e não vai conseguir sair. Tem que se nadar lateralmente. Então, procure um local que tenha guarda-vidas e pergunte a ele o melhor local para banho. Isso para curtir o verão em segurança, porque o verão está bombando, mas é melhor curtir esse verão em segurança. Com certeza. Infelizmente, desde o Natal, a gente está vendo constantemente inúmeros casos de afogamentos, adolescentes, crianças que se aventuram. Então, a nossa vida é o nosso maior bem. Então, temos que cuidar delas, cuidar das nossas crianças.
Capitã Andressa, muito obrigado por suas palavras aqui ao vivo no TN. Dicas importantes, valiosas, né, Jorge? E lembre-se, água no umbigo, sinal de perigo. Volto com você. Luciano, muitas vezes nem precisa estar no umbigo, tá? Ontem eu estava lá na Praia da Costa, ali pertinho, a onda quebrava ali, como disse o guarda-vidas, e realmente é uma situação muito complexa. Obrigado aí pelas informações. Pessoal, segundou com o presente, amigos. Bora para o primeiro sorteio do dia na promoção Volta às Aulas. Vale essa mochila aqui com material escolar completo, uma parceria da TV Tribuna com mini preço. Vamos liberar a linha, hein? 3019-1465. 3019-1465. É só falar quantos selos apareceram para você ganhar todo esse material aqui, tá bom? Será que já tem gente na linha? Alô, quem tá falando? Oi. Alô, quem tá falando? Nicolas Flagler Tenente. Nicolas já foi completo. Nicolas, faz o favor, abaixa um pouquinho o volume da sua televisão para a gente conversar direitinho. Você contou certinho quantos selos apareceram? Ok. Sim, apareceu um. Aê, Nicolas! Parabéns, hein? E aí, foi muito fácil acompanhar? Ficou ligadinho aí? Sim. Então tá bom, fica na linha que a nossa produção vai falar com você, tá bom? Um abraço. Daqui a pouquinho, gente, vai ter mais um sorteio, tá tudo zerado a partir de agora, então você começa a contar que no segundo bloco a gente faz o segundo sorteio. A partir de hoje, o trânsito na região do Sambão do Povo vai mudar, tá? Linhas de ônibus também serão alteradas. Vamos chamar o Vitor Zucolotti, que vai explicar pra gente como é que isso vai funcionar. Vitor, voltamos com você. Ei, Jorge, pessoal de casa, mais uma vez estamos aqui no TN1. É isso mesmo, Jorge. Vamos falar um pouquinho da situação aqui no Sambão do Povo. Daqui a pouco, a partir de 1h da tarde, 13 horas, trânsito impedido por conta do Carnaval de Vitória. Eu estou ao lado aqui do Rômulo Matos, coordenador de trânsito em Vitória. Rômulo, boa tarde. Queria que você explicasse para a gente como é que vai funcionar, essa rua principal aqui vai se tornar Passarela do Samba em fevereiro, que já vai estar interditada. Explica para a gente. Boa tarde. Então é isso mesmo. No início da Lourenço, haverá um impedimento, haverá sinalização, agente sinalizando e toda essa via vai ficar interditada. Quem for morador ou quem trabalhar na região vai poder acessar tranquilamente, mas não vai poder atravessar para o outro lado. Quem precisar de ir ao outro lado terá que ir por cima, pela Avenida Santo Antônio. Os ônibus também vão ser alteradas as rotas, a Seturb já foi informada. Os ônibus intermunicipais vão passar pela Rua Engenheiro Manuel dos Passos Barros, que é a rua do Teatro Carmélia, e os ônibus municipais vão passar pela Avenida Duarte Lemos, que é ali por trás da Vila Rubim, e também vão acessar todos eles a Avenida Santo Antônio. Rômulo, vale salientar que essa alteração ela vai até que dia? Começa já agora, mas vai ao longo do mês de fevereiro, né? Positivo. Essa alteração vai até o dia 28 de fevereiro, por conta da montagem, desmontagem, do desfile e de tudo o que faz parte do carnaval. Vale salientar que essa é a maior movimentação que nós temos na cidade de Vitória e nós estaremos com o efetivo da Guarda empenhado, tanto para que haja um trânsito seguro e organizado, quanto para que seja um evento seguro como tem sido nos demais anos. Rômulo, obrigado pela participação. Boa tarde para você. Passou todas as coordenadas aí, explicou direitinho como é que vai funcionar então a situação daqui. Daqui a pouco então, deixando bem claro, essa avenida aqui, a Passarela do Samba, a partir do dia 10, 11 e 12 de fevereiro, vai se tornar, já está interditada. 1h da tarde, então, interdição aqui no Sambão do Povo. Lembrando que o Carnaval de Vitória começa no dia 10, são 3 dias de festa, 10, 11 e 12, como você está vendo, estruturas já montadas para fazer o Carnaval de Vitória, aquele que a gente já conhece. Jorge, eu volto com você aí no estúdio. Ô Vitor, você tem informações sobre como é que vai ficar aí as linhas de trânsito que passam pelo local? Pois é, Jorge, as linhas de trânsito que passam por aqui, o Rômulo até comentou com a gente, elas vão ter que passar por cima, pela rua do Teatro Carmélia, A Seturb já foi informada, os ônibus municipais também, é isso, Rômulo? As linhas que passam por aqui, elas vão ter que sofrer um desvio, não é isso? Exatamente. Elas vão passar por cima pela Avenida Santo Antônio. Vale dizer que já é praxe, isso acontece todos os anos e os moradores da região já estão acostumados, já é algo bem normal nesse período do ano.
Pois é, então o pessoal que utiliza o transporte coletivo aqui, Jorge, pode ficar tranquilo que vai conseguir chegar ao seu destino, só não vai poder passar aqui na avenida, aqui na passarela do samba, que está se preparando exatamente para isso, para ser passarela. Rômulo, obrigado mais uma vez. São essas as informações, Jorge. Trânsito impedido, mas aqui também vai ter toda a orientação para ninguém ficar perdido, para o pessoal conseguir chegar ao seu destino. Valeu, Vitor. Obrigado aí pelas informações. Olha, moradores de 5 bairros de Vitória estão sem água nesse calorão por causa do rompimento de uma adutora da Cesan. Avenidas da capital ficaram alagadas. Olha só. O rompimento da adutora teria sido de madrugada, por volta das 4 horas. Por mais de 2 horas, a água tratada jorrou forte, entrando principalmente pela rua João Santos Filho. A loja, que fica próxima, foi invadida pela água. Para não piorar a situação do imóvel, o dono, alertado cedo, atravessou o carro no meio da rua para evitar que o tráfego dos veículos jogasse ainda mais água dentro da loja. Ela está funcionando nesse local há cerca de 8 meses e vende produtos náuticos. Ainda não se sabe ao certo a extensão deste buraco, desse problema, nem tampouco a profundidade que o vazamento da água fez. Isso está assim desde as 4 horas da madrugada. A Cesan foi acionada desde esse horário, mas às 6h30 da manhã é que ela conseguiu fazer o fechamento do registro e acabar com o vazamento aqui nesta área. Os agentes de trânsito de Vitória bloquearam a rua, tamanho nível de água que escorria. A força com que jorrava parecia de uma correnteza. Por volta das 6h30 da manhã, o registro desse local foi fechado, com a possibilidade de faltar águas nas imediações até que o acerto seja feito. Muita água, hein? Olha, os bairros afetados pelo vazamento são Romão, Jaburu, Bento Ferreira, Ilha de Santa Maria e Monte Belo. Em caso de dúvida, você pode ligar para o 115, que é o telefone da Cesan. E em instantes, jovem que teria participado de uma festa clandestina é baleado em Vitória. Capixaba acusado de homicídio é preso nos Estados Unidos e tem ainda o segundo sorteio da promoção Volta às Aulas. A gente volta já já. Estamos de volta agora, 12h49. Um jovem de 18 anos foi baleado na cabeça no bairro Santo André, em Vitória. Ele teria participado de uma festa clandestina. Os atiradores estavam em motos. O vídeo mostra a vítima caída no chão, agonizando. O rapaz de 18 anos foi baleado na rua São Paulo, no bairro Santo André, em Vitória, atrás de uma unidade de saúde. O crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo, por volta de 1 hora. Moradores disseram que ouviram cerca de 10 tiros. O jovem levou 3 só na cabeça. Após o crime, os vizinhos relataram que ouviram o barulho de motos. Teriam sido 4 suspeitos em 2 motocicletas. Apesar da gravidade dos ferimentos, o rapaz foi socorrido com vida pelo SAMU e trazido aqui para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde passou por cirurgias. A tia, de 32 anos, diz que o sobrinho foi ao bairro Santo André para participar de uma festa clandestina. Com certeza ele estava indo para o Mandela, que estava tendo no São Pedro V, bairro vizinho. Foram me acordar, eu estava dormindo, cheguei no local, ele estava dentro da ambulância, sendo aparado pelos paramédicos, e dali ficou mais ou menos 1 hora ali para ser estabilizado até a gente ir para o São Lucas. Esse foi o único momento. Ontem eu não vi ele em momento nenhum, a não ser o horário que ele foi dizendo que ia para essa praia. Depois disso aí a gente não viu, vamos ver ele no fato que aconteceu. Praticamente todo mundo se desabou e eu falei, Senhor, eu preciso ser forte, porque se eu não ser forte, não tem alicerce. Eu cheguei, estava a mãe desmaiada de um lado, a minha outra irmã do outro, e estava aquela confusão no meio da rua e ele dentro da ambulância. A Polícia Militar informou em nota que na cintura da vítima foi encontrado um revólver calibre 38 com 6 munições. Mas a família nega o envolvimento do jovem com o tráfico de drogas. Disse que ele estava armado, se estava, não sei quem deu ele, não sei quem colocou, porque até então ele saiu do momento aqui que ele pegou a bicicleta do meu sobrinho, ele não tinha arma nenhuma. Então, da onde saiu essa arma, a gente também quer explicação, a gente não sabe. Quando eu cheguei lá, o policial ainda que saiu daqui falou: você pode entrar lá para você se despedir do seu sobrinho, porque ele vai para a vala. Eu não disse nada, eu só entrei lá, agarrei na mão dele, conversei com ele, falei, a gente não está preparado para te perder, luta pela sua vida, Deus vai fazer o milagre, você crê? Aí ele me segurou muito forte, falou que na sua cabeça que sim, que ele cria no milagre. Eu falei, Deus fez o milagre. Aí o doutor, muito gente boa, falou, ele está se agarrando à vida, tia.
Olha, de acordo com familiares, o jovem passou por uma cirurgia e está em observação. A Polícia Civil confirmou que durante o atendimento da ocorrência, a vítima estava com uma arma na cintura e foi autuada em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em relação à tentativa de homicídio, o caso seguirá sob investigação da DHPP de Vitória. Um suspeito de homicídio aqui no Espírito Santo foi preso nos Estados Unidos. Um alerta vermelho já havia sido emitido pela Interpol sobre a presença de Dean Pires de Melo, de 26 anos, no estado americano de Massachusetts. O rapaz era foragido da Justiça Capixaba desde setembro de 2021. Detalhes do crime cometido por ele não foram divulgados. O capixaba vai responder ao processo aqui no Brasil. Chegou a hora, hein? Segunda vez, você está ligado no TN1, contou o número de selos da promoção Volta às Aulas. Então eu vou chamar agora um amigo do TN para ganhar a segunda mochila do dia, recheada de material escolar, uma parceria do TN com o Mini Preço. O telefone é o 3019-1465, 3019-1465. Já me falaram que o pessoal não está parando de ligar, né, Janine? Mesmo a gente não falando, já está ligando e provavelmente já deve ter alguém aí na linha, né? Alô, quem está falando? Alô? Aguinaldo. Aguinaldo. Aguinaldo, você fala de onde, por favor? De Feu Rosa. Feu Rosa na Serra, Aguinaldo. Contou certinho quantos selos apareceram aqui? Fala para mim, por favor. Um selo? Umzinho? Certo, Aguinaldo. Levou para casa essa mochila recheada de matéria escolar. Para quem vai a mochila, Aguinaldo? Vou dar pro primo meu. Eu não ouvi muito bem, Janine. Você ouviu? Para o primo dele. Parabéns, então, tá? Olha, assim como a Aguinaldo e também como a nossa amiga que participou aqui no primeiro sorteio, amanhã tem mais. Para você participar, é só ficar ligadinho no TN e contar quantos selos apareceram, que eu vou te chamar ao vivo, tá bom? E olha, reforça o protetor pessoal, porque vamos falar agora de hidratação, protetor solar, mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. TN1 de volta, 12h57. Olha, gente, a polícia está à procura do tio suspeito de sequestrar a sobrinha de 12 anos em Jaguaré. O homem e a menina desapareceram na última sexta-feira, quando a família acionou a polícia. A adolescente foi encontrada sozinha na madrugada de sábado, vagando por uma estrada na zona rural do município. Ela foi levada para um hospital onde passaria por exames. O tio, de 45 anos, continua foragido. Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser repassada por meio do Disque Denúncia 181. E como eu tinha falado, reforça aí o protetor solar e a hidratação. Sabe por quê? Porque o calorão vai continuar, pessoal. A segunda-feira segue com tempo firme e sem chuva na maior parte do estado. Os ventos costeiros transportam umidade e favorecem chuva rápida à noite no extremo norte e também nordeste. Nas outras regiões, tempo segue firme e sem previsão de chuva. Você está vendo aí as imagens da praia de Camburi, sol forte em céu azulzinho. Na Grande Vitória, temperatura máxima de 33 graus, está pegando fogo, hein? Olha, a gente fica por aqui, eu te espero amanhã ao meio-dia. Até lá!